Hoje, em nossa aula de matemática do 8º ano, nós faremos a correção de atividades sobre ângulos complementares e suplementares. Estas atividades estão no livro de matemática do 8º ano do Colégio Adventista, na página 68. E a primeira atividade que nós iremos resolver é a atividade número 9. O que pede nessa atividade? Vamos ver? Olha. Com base na figura, responda as perguntas. Então, veja, a figura é a seguinte. Nós temos um ângulo de 90 graus que foi dividido em 3 outras partes, sendo que estas partes têm as seguintes medidas. Este arco mede 30 graus, este arco menor mede Y, e juntando esses dois arcos, os dois arcos medem X. Certo? Este é o desenho. E agora nós vamos responder as perguntas. Pergunta A. É possível determinar o valor de X? De que modo? Gente, o X, ele vai ser o seguinte. Vejam que se eu juntar 30 com o X, eles serão ângulos complementares. Juntos, eles medem 90 graus. Então, vejam, 30 mais x são complementares. Juntos, eles medirão 90 graus. Isolando x, nós teremos 90, o 30 muda de lado, menos 30. X, portanto, valerá 60 graus. Essa é a resposta da letra A. Certo, gente? Tranquilo? Vamos ler a pergunta B? Na pergunta B, nós lemos assim. É possível escrever y em termos de x? Justifique sua resposta. Olha, não é possível, porque nós não temos elementos suficientes para fazer y em função de x, já que y faz parte de x, tá bom? E na letra C, pediu que fizéssemos CY igual a x menos 45 graus, quantos graus mede y? Então, olha, ele disse que y é igual a x menos 45 graus. Nós já temos o valor de x? Temos, achamos na letra A, que é 60. Então, y será 60 menos 45. Ao fazermos 60 menos 45, nós temos 15 graus. Certo? Então, a letra C é 15 graus. Sobre a questão 9, tem alguma pergunta? Não? Vamos continuar, então? Questão número 10, da página 68. Na questão 10, nós lemos assim. Observe atentamente a representação do ângulo e, em seguida, faça o que se pede. O ângulo é este aqui. Nós temos nele em destaques o ponto B, o vértice determinado pelo ponto A, e temos aqui o ponto C. E temos a abertura do ângulo representado por R. Quais são as perguntas? Vejamos. Na letra A, a pergunta é a seguinte. Qual é o seu vértice? O vértice é onde as retras se encontram. Elas se encontram onde? Em A, ou seja, o vértice é A. Segunda pergunta. Dê os 4 nomes possíveis do ângulo apresentado. O ângulo pode ser chamado de R, pode ser chamado de A, pode ser chamado de BAC, colocando os 3 pontos e onde está o vértice no meio. E ainda pode ser chamado de CAD. São essas as representações do nome deste ângulo. Sobre a questão 10, vocês têm alguma pergunta? Faremos então a questão número 11. O que pede na questão 11? Vamos ler? Olha, a seguir representamos o ângulo de subida de um avião
e o ângulo que se forma quando ele faz uma curva. Então, veja, nós temos aí o desenho dele subindo, ficou neste formato, o desenho subindo, aqui está B, essa linha é a linha do horizonte e essa linha é a linha do avião subindo, certo? Em direção a A. E aqui, BC é o horizonte. Depois, nós temos ele planando no céu. Aí nós temos aqui a linha do horizonte, o vértice é M, aqui o horizonte está em direção a M, e ele planando, inclinado em relação a K, certo? Agora vamos responder as perguntas. Usando um transferidor, meça os ângulos efetuados pelo avião. Na subida, o ângulo, se você medir com o transferidor, é 20 graus. Na inclinação, quando ele está planando, se você medir com o transferidor no desenho, a representação é de 27 graus. Aí você precisaria de um transferidor para fazer a questão número 11. E na questão 12, o que nós lemos? Olha, assinale os itens cujos ângulos A e E sejam adjacentes. Adjacentes é quando eles têm uma reta, ou seja, um lado em comum, e esse lado fica exatamente no meio dos dois ângulos. Isso acontece nas opções B e C. B e C são ângulos adjacentes. Nas questões da página 68, vocês têm alguma pergunta? Alguma dúvida? Se não temos dúvidas ou perguntas, daremos continuidade à correção das atividades em nossa próxima aula.